Olá, nós do Grupo 4 iremos apresentar um vídeo documentário sobre o pensamento do filósofo David Hume. David Hume nasceu em 1711, na Escócia. Ele foi um dos maiores filósofos do empirismo escocês e influenciou profundamente a filosofia moderna, especialmente no campo da epistemologia e da ética. Ele começou a estudar direito, mas se interessou mais pela filosofia e pela história. Hume escreveu várias obras importantes, como o Tratado da Natureza Humana, que mais tarde foi reconhecido como uma das obras mais importantes da filosofia. Além disso, ele escreveu Investigação sobre o Entendimento Humano e Investigação sobre os Princípios da Moral. Ele também trabalhou como bibliotecário e historiador, sendo autor de História da Inglaterra, que foi muito bem sucedida na época. Embora Hume fosse cético em relação à religião e criticasse dogmas religiosos, ele teve uma carreira relativamente bem-sucedida e foi respeitado como intelectual. No entanto, o ceticismo em relação à religião o impediu de ocupar cargos acadêmicos em várias ocasiões. Hume é um dos filósofos mais conhecidos para o empirismo, que é uma doutrina filosófica que defende que todo conhecimento vem da experiência sensorial. Ele rejeitou a ideia de que a razão, por si só, pode nos dar acesso à verdade, como defendiam os racionalistas. Para ele, o conhecimento humano é limitado ao que podemos observar e experimentar diretamente. Hume fez uma diferença importante entre dois tipos de percepções da mente: impressões, que são as percepções diretas do mundo externo, mais fortes e vívidas, e ideias, que são as memórias sensoriais dessas impressões, mais vagas. Ele disse que todas as ideias mais complicadas vêm de impressões mais simples, ou seja, qualquer ideia que temos começa em uma impressão dos nossos sentidos. Hume também foi, além disso, ao questionar a certeza do conhecimento. Ele criticou a confiança das pessoas nas relações de causa e efeito, dizendo que não temos uma razão lógica para acreditar que o futuro será sempre como o passado. Essa crítica ficou conhecida como o problema da indução. Em vez de buscar verdades absolutas, Hume acreditava que nosso conhecimento vem dos hábitos e expectativas criadas pela repetição das experiências que vivemos. Essas ideias de Hume tiveram um impacto significativo na filosofia posterior, especialmente ao influenciar pensadores como Immanuel Kant e os espiristas modernos. Bem, para David Hume, ele desenvolveu a noção de hábito ou costume como um elemento central na formação da ideia de causa. Para ele, as conexões causais não derivam de uma percepção direta ou de uma relação necessária entre os eventos, mas sim do hábito que formamos ao observar repetitivamente um evento seguido por outro. Entre os principais pontos de noção de hábito ou costume na causalidade está a observação das regularidades. Então, Hume ele argumenta que ao observar continuamente que um evento é seguido por outro, acabamos formando a crença de que o primeiro causa o segundo. Contudo, essa crença não se baseia em uma conexão necessária percebida entre os eventos, mas simplesmente na repetição constante de uma sequência observada. Também tem o hábito mental, que para Hume, o hábito ou costume é um princípio psicológico. Quando vemos dois eventos constantemente relacionados, nossa mente passa a associá-los automaticamente. E essa repetição que cria a expectativa de que o evento A causará o evento B no futuro, mesmo que não haja uma razão lógica ou metafísica para isso. Também tem a substituição da conexão necessária. Hume ele afirma que, na verdade, nunca observamos a causa diretamente. O que vemos são eventos que ocorrem em sequência, mas não uma força ou poder que conecte um ao outro. Em vez de haver uma conexão necessária, o hábito é que nos leva a acreditar que tal conexão existe, fazendo com que esperemos que eventos futuros sigam o mesmo padrão do passado. Também tem a crença derivada da experiência, não da razão, que é a ideia de causalidade, que para Hume não é algo que possa ser derivado da razão pura. É um processo psicológico que surge da experiência.
A razão por si só, não pode nos garantir que um evento sempre seguirá outro, mas a crença nessa regularidade é resultado de um condicionamento psicológico causado pela repetição. As críticas à causalidade como uma conexão necessária entre os eventos. Então, para David, ele critica a ideia de causalidade como uma conexão necessária entre os eventos, argumentando que não podemos perceber diretamente essa conexão para ele. Ao investigar o problema da identidade pessoal, Hume indagou se haveria uma impressão sensível que correspondesse diretamente às ideias que se referem a um eu pensante, como as ideias de alma, consciência e substância. O presente trabalho aborda a resposta empirista de Hume a esse problema, segundo a qual não podemos apontar uma impressão adequada a essas ideias, e o máximo que podemos fazer em uma investigação filosófica é descrever o modo como essas ideias são geradas na natureza humana. Tais ideias não passam de ficções da imaginação e surgem como um equívoco da mente humana sobre a continuidade dos objetos físicos percebidos ao longo da sucessão temporal, pois a mente imagina os objetos e pessoas com existências contínuas e invariáveis, como se a descontinuidade percebida por nossa natureza fosse descartada no processo de observação dos corpos e outras mentes. Para Hume, as ficções da imaginação, juntamente com as lembranças da memória, fomentam a produção de crenças na ideia de que certos corpos físicos possuem consciência e constituem, mesmo com o movimento do tempo, uma identidade pessoal. O autor escocês defende que as crenças religiosas em Deus, imortalidade da alma, existência de milagres, entre outras, não podem ser racionais e nem ter justificação racional, sendo que há limites severos para as bases epistemológicas da religião e seu uso na vida cotidiana. Assim, analisar a proposta humana acerca da religião significa investigar o modo como ele fundamenta sua crítica, uma vez que Hume abarca praticamente todo o escopo possível da religião em sua relação com a humanidade. A análise se baseará nas obras que contenham os argumentos principais do autor, no que tange a temática, Tratado da Natureza Humana, investigações acerca do entendimento humano, diálogos sobre a religião natural e história natural da religião, bem como uma discussão monográfica com comentadores. Desse modo, o presente trabalho tem por finalidade analisar as bases epistemológicas da crítica de Hume à religião. Além do mais, apresentar uma possível proposta humana acerca de uma verdadeira religião, tendo em vista sua tentativa de apresentar uma ciência humana baseada em critérios seguros de investigação empírica, visando a eliminação da superstição. O motismo de Hume sugere que as decisões morais são baseadas em sentimentos e emoções, em vez de razões objetivas. Para ele, a moralidade parece das reações emocionais dos indivíduos, e expressões morais são, na verdade, manifestações de atitudes pessoais. Hume argumenta que os sentimentos desempenham um papel central na formação de juízos éticos, destacando a natureza subjetiva da moralidade. Hume distingue juízos morais de fatos empíricos, argumentando que juízos morais não podem ser reduzidos a afirmações factuais. Enquanto os fatos descrevem o mundo de maneira objetiva, os juízos morais expressam emoções e atitudes, refletindo preferências subjetivas. Essa distinção é fundamental para entender sua crítica ao racionalismo, pois Hume afirma que a moralidade não é derivada da razão, mas sim das experiências emocionais que moldam nossas percepções sobre o que é certo ou errado. Hume argumenta que a moralidade é fundamentada em sentimentos, não em razão. Ele acredita que as nossas emoções, como empatia e aversão, são a base para os juízos morais e que a razão serve apenas para facilitar a expressão e a comunicação desses sentimentos. Assim, a moralidade é vista como uma resposta afetiva às emoções e comportamentos, subvertendo a ideia de que a razão poderia determinar o que é certo ou errado de forma objetiva. Isso leva à conclusão de que a ética é intrinsecamente subjetiva. A influência de Hume permeia muitos ramos da filosofia, desde a epistemologia até a ética e a filosofia política. Seu ceticismo e enfoque empírico
continuaram a provocar reflexões sobre a natureza do conhecimento e da moralidade, consolidando sua posição como uma das figuras centrais do pensamento ocidental. As ideias de Rumi criaram um campo fértil para o desenvolvimento do pensamento crítico em várias correntes filosóficas, moldando a forma como entendemos a razão, a experiência e os limites do conhecimento. Seu legado continua a ser fundamental para debates em epistemologia, filosofia e da ciência ética.